programa de hoje, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, voltou a ser preso hoje, depois de prestar depoimento ao Supremo Tribunal Federal sobre os áudios que foram vazados. A CNN teve acesso ao conteúdo desse depoimento e a Luciana Amaral traz agora as informações direto de Brasília. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O Mauro Cid, então, prestou depoimento hoje à tarde lá no Supremo Tribunal Federal e nesse depoimento ele corroborou o conteúdo dos depoimentos anteriores dele na delação premiada. Agora, ele também negou que ele tenha sido coagido ou pressionado, tanto pelo Judiciário quanto pela Polícia Federal. Ele disse também que ele quer continuar com a delação premiada dele. Com isso, então, ele entra em contradição com o conteúdo dos áudios que foram revelados ontem pela revista Veja. Nos áudios, o Mauro Cid diz que os investigadores estavam pressionando ele para confirmar informações e ele também critica diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Hoje, então, o Mauro Cid ele não disse para quem enviou esses áudios, ele disse que ele não se lembra exatamente como é que foi, mas ele falou que foi uma conversa particular, um momento de desabafo pela situação ruim que ele está vivendo, um momento ruim, isso nas palavras dele, de acordo ali com os termos da audiência ao qual a CNN obteve acesso. Esse depoimento do Cid começou por volta de 1h da tarde e foi relativamente rápido, durou mais ou menos 1h30. Do Supremo, então, o Cid saiu preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O Cid chegou a passar mal, ficou tonto e desmaiou quando ele recebeu essa notícia da nova ordem de prisão. Ele foi preso sob a justificativa de ter descumprido medidas cautelares e também por conta de obstrução de justiça. O militar estava solto desde setembro do ano passado, depois de ter passado quase que 4 meses na prisão. O celular dele foi apreendido, então, no momento da prisão, ainda no STF, e a casa dele também foi alvo hoje de mandado de busca e apreensão. Lá na casa dele, o celular da esposa dele também foi apreendido. Agora, o Mauro Cid está preso no batalhão da Polícia do Exército aqui em Brasília e, até o momento, a defesa dele ainda não se manifestou, nem em relação ao novo depoimento, nem também em relação à nova prisão dele. Volto com você, Thaís. Obrigada, Luciana Amaral. Boa noite para você. Olha que capítulo inusitado, hein, dessa história dos áudios e da prisão de hoje. Ilana, eu começo perguntando para você, desabafo, como é que vira crime neste caso do Mauro Cid? Quer dizer, ele diz uma coisa na delação, ele diz outra coisa nos áudios, que não são uma peça de ordem judicial, por exemplo, diz outra coisa hoje para o STF. E qualifica isso como desabafo no crime, como isso tudo é qualificado? Olha, a gente precisa avaliar um pouco essa situação pelo seguinte: o Mauro Cid ele fez uma colaboração premiada em que ele se obriga a falar a verdade. E, aparentemente, pelo conteúdo dos áudios, ele não teria falado a verdade. E, pela alegação dele, ele não teria falado a verdade porque ele estava numa posição de coação. E aí, aqui, a gente abre alguns cenários, claro que tudo dependendo do que restar comprovado. Se efetivamente restar comprovado que o Mauro foi coagido a prestar esclarecimentos e a falar coisas que não correspondem à verdade, a gente pode pensar aqui, claro, né? De novo, tudo comprovado, a gente pode pensar aqui numa anulação da delação dele, anulação esta que não lhe prejudica, porque ele foi coagido, porém prejudica a acusação e as provas que ele entregou para a acusação. Inclusive, o STF já tem precedente nesse sentido, um caso que aconteceu no passado, em que os colaboradores foram coagidos a mentir, né, para aumentar as acusações, e o STF manteve os benefícios dos colaboradores e anulou as provas obtidas. Então, esse é um cenário, caso se comprove. Caso se comprove que ele blefou, né, nesses áudios que ele mandou... Desabafou. Ele desabafou, exato, que ele blefou nesses áudios que ele mandou aí para uma pessoa que até então não foi identificada, a gente pode pensar aí num cenário em que ele mentiu para as autoridades
ou mentiu posteriormente, né? Aí vai ficar muito complicado, a gente vai precisar identificar, mas aí sim a situação do Mauro se complica e ele pode, inclusive, perder os benefícios da colaboração premiada, desde que, claro, o Estado vai manter aí as provas que foram obtidas, o que vai ficar também numa situação muito complicada, porque a palavra dele vai perder a credibilidade, além, né, do que a palavra do colaborador já tem baixa credibilidade. Então, a gente tem esses cenários aí para apurar daqui para frente. Tem a política, Cristiano, que já reagiu, a oposição reagiu, os áudios colocaram também sob escrutínio a Polícia Federal, mais uma vez, a atuação do ministro Alexandre de Moraes, um ponto específico que eu quero tratar aqui com você, quando o Mauro Cid fala de uma suposta reunião que Bolsonaro teria tido com Alexandre de Moraes, qual a repercussão política disso tudo? Bom, ela já começou, né, Thaís? E aí, a partir desses cenários que a gente tem na esfera também jurídica, ela pode, em primeiro lugar, a oposição já fala em CPI. Então, a partir desses cenários, a gente tem duas possibilidades. Se houve, de fato, uma coação, e isso for comprovado, isso fortalece o cenário de criação de uma CPI no Congresso Nacional, coisa que o presidente Rodrigo Pacheco não quer instalar nesse momento, né, onde teriam ali como alvo, inclusive, potencialmente atingindo até o próprio Alexandre de Moraes, a condução dele nesse processo de investigação. Não é comprovado esse tipo de coisa, a CPI, obviamente, que vai perdendo força. Então, como sempre na política a gente vê, Thaís, acontece um fato de enorme repercussão feito esse, imediatamente quem quer que jogar mais lenha na fogueira, nesse caso a oposição, é CPI, vamos investigar todo mundo e tudo mais, aí sempre tem aquela turma de dizer, calma, né? Vamos botar a bola no chão, né? E vamos aguardar. E aí, o passo seguinte de instalação não vai depender do surgimento de fato novo sobre isso. Então, essa é uma possibilidade. Então, nesse momento, eu não vejo uma chance de uma CPI eventualmente ser instalada no Senado para investigar esse tipo de coisa, mas obviamente que a oposição vai tentar utilizar isso como disputa política, né? Claro. Agora, a situação do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez ele pode vir a ser questionado sobre a isenção dele. Então, Mauro Cid fala ali de um encontro entre os dois que estava fora da agenda e ninguém sabia. E nos áudios dele, a polícia ficou absolutamente desconcertada com isso. Por que ficou desconcertada? O que foi discutido nessa reunião? Por que ela nunca veio a público, né? Apareceu a ocorrência dela? Por que ela não constou da agenda, Sim. mesmo posteriormente da agenda do presidente? Então, acho que isso coloca mais uma dúvida e mais uma pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mais no lado político, no lado da defesa, do que eu acho até dentro da própria Suprema Corte, porque eu acho que nesse momento também os ministros se unem em favor dos ministros que estão à frente desse tipo de caso. Daniel, as perguntas todas que o Cristiano fez aqui, a Polícia Federal tentou responder um pouco hoje, né? Gravamos os depoimentos, tem prova de que ele não foi coagido. Como é que essas respostas podem amenizar ou botar a bola no chão, como o Cristiano colocou? Olha, Thaís, ao longo do dia aqui, propagou-se muito a tese entre ministros do Supremo, entre petistas, entre governistas, de que tudo isso pode ter sido, no final das contas, uma grande armação de Mauro Cid e de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em que sentido? Foi uma conversa longa que Mauro Cid teve, nitidamente ali não é um áudio de WhatsApp, né? Não se trata disso, trata-se de uma conversa ali com áudio ruim tecnicamente, né? Então isso mostra que foi ali uma conversa muito possivelmente gravada sem o consentimento de Mauro Cid, mas em que talvez tenha havido a indução ali de alguém do círculo bolsonarista, de confiança de Mauro Cid, porque foi uma conversa longa, né? Em que ele teria sido induzido a dizer isso, o que acabou dizendo, para uma tentativa de melar a delação. Essa foi uma tese que se propagou bastante aqui em Brasília, entre ministros do Supremo, entre petistas, governistas ao longo do dia. Agora, se
a delação não está comprometida juridicamente, isso ainda não está, não se pode dizer isso, agora se inicia um debate, ela fica mais comprometida politicamente, né? Porque joga combustível em uma tese da órbita de Jair Bolsonaro que tem sido muito alimentada, inclusive desde aquela manifestação na Avenida Paulista, alguns domingos atrás, que era essencialmente o seguinte: Jair Bolsonaro é vítima de perseguição política, ele não pode, nem os bolsonaristas, nem o próprio Jair Bolsonaro podem ser investigados nem julgados por Alexandre de Moraes, porque ele também é suspeito, é citado e é considerado ali vítima do processo, ponto 2. E ponto 3, porque esse processo teria as mesmas características de coação ou de supostas ilegalidades que teve a Lava Jato. Esse é o terceiro ponto. Sim. Aí já joga a pergunta para a Ilana. Ilana, você vê semelhanças entre o que está acontecendo com o que temos até hoje? Elementos de coação, de algo que ainda não esteja devidamente iluminado ali, claro, entre esse processo e as características que nós tivemos no Lava Jato? Vou acrescentar aqui, Lana, o déjà vu, né, da Lava Jato. O fato mais recente é a decisão de anulação de acordos de leniência, porque teriam sido feitos sob coação, quer dizer, desde lá dos primórdios da apuração até as últimas decisões que acabaram de acontecer. Você vê essa semelhança? Olha, eu acho que está muito cedo ainda para a gente dizer. Eu acho que foi uma alegação do Mauro Cid em um áudio que a gente, inclusive, tem que pensar na validade jurídica desse áudio, porque as conversas que são feitas entre interlocutores, elas podem ser usadas apenas pela defesa, que é o que a lei recomenda. Então, a rigor, quem poderia usar isso? Talvez a defesa dos delatados, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, as outras pessoas que foram delatadas. Mas para rescindir o acordo do Mauro Cid, a gente tem aí um entrave jurídico, que é justamente essa questão da ilegalidade da gravação, quando ela não é autorizada previamente. Tem esse ponto, e eu acho também que está um pouco cedo, porque agora é uma alegação do Mauro Cid que ele disse que foi coagido. A gente não tem também qualquer evidência concreta de que ele efetivamente foi coagido. Então, é óbvio que a gente precisa investigar mais. Eu acho que não é um fato que dá para deixar solto. Fala, não, ele não foi coagido, ponto, e não vamos fazer nada em relação a isso. Eu acho que precisa ser avaliado, precisa ser investigado. E aí, claro, a gente precisa ver como é que essa situação vai se delinear para ver se tem ou não semelhanças com a questão da Lava Jato. Cristiano, áudios, além da coisa com a Lava Jato, tem uma outra coincidência aqui, que são esses áudios obscuros, né, que vazam e que, de repente, colocam aí, envolvem o presidente da República e por aí vai, né? Estou lembrando aqui dos áudios do Palácio com o ex-presidente Michel Temer. Aí, de novo, a gente está vendo uma coisa parecida, quer dizer, o fato desses áudios terem saído agora, a reação de Bolsonaro politicamente, como é que o Brasil aguenta mais esse? Bom, Thaís, eu acho que toda essa história, ela acaba envolvendo muito mais uma questão até relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno, e menos ao país de uma forma geral. Eu não acho... Assim, foi uma pergunta retórica. Não, mas de uma certa forma, isso... Eu não acredito, por exemplo, que isso vai travar a agenda no Congresso Nacional, ou que isso... Você vê que não tem grandes preocupações. Eu me lembro que antes, quando saía esse tipo de coisa, por exemplo, mesmo os áudios quando saíam lá envolvendo Michel Temer, o mercado ficou muito preocupado, porque isso tinha um risco potencial de afetar uma série de ajustes que estavam sendo feitos e tudo mais na economia, na questão do teto de gás, reforma da Previdência. Eu não vejo, sinceramente, esses problemas ele impactando efetivamente esse tipo de preocupação, ou sendo hoje uma grande preocupação no mercado financeiro, por exemplo, ou isso tendo um forte impacto político na agenda legislativa do Congresso Nacional. Agora, isso é importante porque envolve um ex-presidente da República, isso envolve porque pode agravar eventualmente a situação jurídica do presidente, ou eventualmente, dependendo das investigações, até acabar deixando
mantendo ele livre desses processos, eventualmente que se descobre algum tipo de erro. A gente está vendo o que aconteceu com a Lava Jato, vários processos foram revistos, anulados e tudo mais. Então, eu acho que é muito mais nesse entorno do que efetivamente um grande problema, vamos dizer assim, para o país como um todo, entendeu? Então, eu acho que é bem localizado os efeitos, essas consequências nessa relação e menos até no cotidiano, no dia a dia, na vida das pessoas. Talvez alimente a polarização, né, que já é aguda. Daniel, isso sim. Cria insumo para a polarização política. Daniel, os militares, como reagiram, meu caro? Bom, os militares estão querendo distância, obviamente, dessa confusão. Eles já estavam muito aliviados com os depoimentos do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, de Carlos Alberto Batista Júnior, ex-comandante da FAB, que limpavam, digamos assim, a imagem das Forças Armadas e do papel das Forças Armadas na reta final do governo de Jair Bolsonaro. Em que pese é sempre preciso lembrar, o ex-comandante da Marinha teria, sim, endossado a tentativa de golpe de Estado e esse plano golpista tivesse o endosso de uma parte do alto comando do Exército. É preciso dizer que, olha, peraí, não houve favor nenhum também dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica ao não permitir uma tentativa de golpe. Agora, gera sempre tensão, porque a gente está falando de uma cúpula ali das Forças Armadas no entorno de Jair Bolsonaro. O próprio Cid é candidato a uma vaga de general, né? O próprio Cid está almejando uma promoção ali e não é pouca coisa, né? Então, isso sempre causa tensão nas Forças Armadas. Agora, eu estava vendo, só para emendar ali o que o Cristiano estava dizendo, embora talvez a gente não tenha, por enquanto, combustível suficiente para a abertura de uma CPI, para mudar votações no Congresso, esse episódio de hoje ajuda a reenergizar essa direita, esse espectro da direita bolsonarista, que até semanas atrás estava ali no cantinho do ringue, estava nas cordas, né? Então, a partir do momento que você tem um grande ato na Avenida Paulista, você tem uma contestação da delação, você torna a prisão de Jair Bolsonaro até talvez um pouco mais distante com os fatos de hoje, porque você tem mais elementos para contestar. Tudo isso reenergiza também esse espectro da direita. O Daniel está servindo aqui de aperitivo das perguntas que eu tinha preparado para a Ilana, porque eu ia perguntar do déjà vu da Lava Jato e agora queria te perguntar exatamente sobre a prisão de Bolsonaro. Ela fica mais distante? Como é que isso impacta a defesa do ex-presidente? Olha, eu acho que esses acontecimentos eles ajudam a defesa do ex-presidente Bolsonaro em qualquer cenário. Tanto no cenário da anulação, se o Mauro Cid estiver falando a verdade, né, se ele efetivamente for coagido, o que está até difícil de acreditar, porque ele já falou, já negou que isso tenha acontecido, tanto na hipótese dessa mentira, porque aí a palavra dele vai ficando cada vez mais desacreditada. Agora, lembrando, claro, que não existe, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não temos apenas a palavra do colaborador, até porque a lei também veda, né? A gente tem outros elementos de corroboração, mas eu acho que isso fortalece, de qualquer maneira, a defesa. E quanto em relação à prisão do ex-presidente, eu também não vejo, até agora, elementos que a gente possa pensar em requisitos de cautelaridade para a prisão dele, antes do trânsito em julgado. Eu não consigo enxergar e, além disso, se requisitos de cautelaridade houver, a gente tem outras medidas que podem ser adotadas. É algo muito grave você prender um ex-presidente da República. Precisa estar muito caracterizado os requisitos da prisão preventiva, né? Você está dizendo geralmente a gente tem tratado que não é uma questão de se, é uma questão de quando. Que você está dizendo, na sua opinião, nem o quando está definido ainda? Olha, eu acho que o quando, vamos colocar assim numa perspectiva, eu acho que não tem requisito para prisão preventiva. A prisão dele seria quando ele fosse condenado definitivamente com trânsito em julgado. E agora, essas declarações do Mauro Cid, né, que está ali um pouco vacilando em relação ao início da prova e das investigações que começam a alcançar o ex-presidente,
elas fragilizam a acusação. Então, eu penso que a defesa sai fortalecida. Até porque, também, pegando um gancho aí, Thaís, a postura do presidente ultimamente tem sido muito cautelosa. Sim. Inclusive, quando ele convocou os atos lá em fevereiro, ele pediu para o pessoal não levar faixa, cartaz algum. Ele falou em pacificação, disse até que a partir de uma conversa que ele teve com o ex-presidente Michel Temer, né, que gosta muito dessa palavra, pacificação, e vem seguindo à risca também as orientações dos advogados. Então, de fato, não existe aí ele não representaria uma ameaça para as investigações, o que poderia eventualmente, ser um motivo para eventualmente a prisão. Fora isso, só mesmo com a decisão transitada em julgado, né? Rapidamente, Cristiano, quero te perguntar sobre eleições municipais. A campanha vai esquentar daqui a pouco. Você acha que esse caso se sustenta e pode, de alguma forma, aparecer ali como bandeira das campanhas? Eu acho que em algumas localidades, Thaís, sim, porque em alguns locais, especialmente aqui em São Paulo, você tem uma nacionalização do debate, né? Então, e o envolvimento direto dos dois presidentes acabam também levando a esse tipo de tema para a disputa. Para mim, ela não é uma questão decisiva, mas ela influencia de uma forma muito consistente a disputa em alguns pleitos, como é o caso de São Paulo. Daniel, vocês já falaram aqui que não atrapalha a pauta no Congresso Nacional, mas o disse-me-disse dentro do Congresso, o fortalecimento dos bolsonaristas com terem assumido a presidência da CCJ, a presidência da Comissão da Educação. Ontem nós tratamos aqui desse tema que vai tomar espaço esse ano. Como é que você enxerga esse elemento, esse insumo de polarização atuando na articulação do Congresso? Eu vejo que nas últimas semanas o governo já tem mudado de postura, mas por causa de outro fenômeno que acho que tem pesado mais, que é a queda de popularidade do presidente Lula. Isso tem levado a uma flexibilidade maior do governo em algumas pautas importantes. A gente viu ali o governo sem muita reação, sem muita resistência ao PL das saidinhas, disposto a flexibilizar suas posições no projeto de reforma do ensino médio. Então, o governo já tem adotado essa postura. Agora, é um ano curto, a gente tem mais 3 meses só de debate mais intenso e concentrado na agenda econômica. Apesar de Nicolas, apesar de uma bolsonarista também na CCJ, o debate que interessa ao governo está concentrado ali na agenda econômica. Nos demais debates, o governo já conseguiu assumir uma postura um pouco mais flexível. Por isso, estou com o Cristiano, não vejo tanto impacto. Ilana, cabe recurso para a prisão do Mauro Cid ou ele vai ficar mais tempo? Ele pode recorrer ao plenário, né, que vai julgar esse... Sim, mas estou dizendo, há tese, consistência jurídica para que ele consiga sair dessa segunda prisão? Eu acho que sim, ele pode alegar essa questão da legalidade ou não do áudio, porque de fato é uma conversa que a gente não sabe ao certo como foi, e ela foi vazada, e tem a questão de que as conversas particulares, de acordo com a lei, elas só podem ser usadas para a defesa, né? Elas não podem ser usadas para a acusação. Mas aí eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que é importante esclarecer também, é que mesmo que a gente vá avançar aqui, né, para uma avaliação de se existem ou não elementos para rescindir o acordo do Mauro Cid, é importante lembrar que ele tem direito ao contraditório. E isso, inclusive, já foi decidido pela Suprema Corte lá atrás, em outras hipóteses, quando se pensou em rescindir e anular acordos de colaboração anteriores. Então, não é simplesmente uma decisão que vai ser pensada de imediato. É uma decisão que vai depender aí de todo um conjunto probatório. Ele precisa Ilana, de uma defesa, ele tem direito a uma defesa para esse caso, entendeu? Posso então não tirar é algo uma dúvida simples. aqui? Claro. Rapidinho, Cris. Cris, Daniel. O colaborador, no caso Mauro Cid, pela lei da colaboração premiada, ele não tem direito de comentar o objeto da sua delação com ninguém. É correto? Correto. Inclusive, isso, pelo que eu vi, né, das notícias, eu não tive acesso à decisão que determinou a prisão, mas pelo que eu li das notícias, foi justamente o que justificou a prisão dele, Sim. porque ele não deveria falar com outras pessoas sobre o acordo de colaboração. Mas eu volto a insistir que a gente tem que avaliar a questão da legalidade desse áudio.
Porque, de novo, o pacote anticrime é muito claro em dizer que as gravações que não foram autorizadas pela Justiça, elas só servem para auxiliar a defesa. E não a acusação. E não a acusação. Ilana Martins Luz, advogada criminalista, doutora em Direito Penal pela USP, professora convidada do INSPER e convidada mais que especial do WW dessa sexta-feira. Obrigada, minha cara, boa noite. Me despeço de você, que a gente vai pular para a economia no próximo bloco. Obrigada a todos os telespectadores. Estou à disposição, claro, em outras oportunidades para conversarmos mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite.